Já o embaixador da Palestina no Brasil defendeu o presidente Lula após a repercussão das declarações sobre as ações de Israel na faixa de Gaza. Ele disse que Lula condenou a barbárie, tanto do Holocausto quanto do genocídio em Gaza. Gabriela Prado traz mais detalhes desse assunto para a gente. Uribe, eu conversei então com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, e ele falou exatamente o que eu vou dizer agora, abre aspas. O senhor presidente condenou a barbárie, tanto o Holocausto quanto o genocídio. Qualquer outra interpretação contrária é absurda. Todo humano deve trabalhar e contribuir para pôr fim ao genocídio e para que o Holocausto não aconteça nunca mais. Fecha aspas, essas foram as palavras do embaixador da Palestina no Brasil, à CNN. Eu falei com ele logo depois que essa frase começou a repercutir e eu queria trazer um contexto também da aproximação de Lula com essa embaixada aqui em Brasília. Teve toda aquela operação da Força Aérea Brasileira, do governo brasileiro, para trazer de volta brasileiros palestinos que estavam em área de conflito em Gaza. E desde aquela operação, Lula tem feito algumas sinalizações. A começar que no fim do ano passado ele foi encontrar com alguns desses brasileiros palestinos que estavam no hotel de trânsito da Força Aérea para fazer a adaptação antes de seguir para os locais que eles iriam aqui no Brasil. Depois, no início de janeiro, Lula recebeu o embaixador da Palestina no Brasil no Palácio do Planalto. E logo depois dessa conversa que os dois tiveram, o governo brasileiro resolveu assinar uma ação que a África do Sul fez no Tribunal Internacional Penal, ou Penal Internacional, para investigar um suposto genocídio de Israel na faixa de Gaza. Inclusive, o tribunal já deu uma primeira decisão para que Israel explique as ações e que tome providências para não cometer um genocídio naquele território. E aí, em seguida, no início de fevereiro, Lula, com a primeira-dama Janja e alguns ministros, eles todos foram para um jantar na Embaixada da Palestina aqui no Brasil. O Lula até chegou a plantar uma oliveira ali com o embaixador da Palestina no Brasil, simbolizando a necessidade da paz. Então, tiveram todos esses gestos e aí também agora vem a defesa do embaixador da Palestina no Brasil com relação às falas de Lula, dizendo, olha, Lula condenou as duas barbáries, tanto o que está acontecendo em Gaza quanto o Holocausto, e outra interpretação disso pode ser considerada absurda. Essas foram palavras do embaixador. Para a gente finalizar, a Tainá estava lembrando que o embaixador de Israel no Brasil fez aquela reunião no Congresso Nacional com Jair Bolsonaro e com congressistas da oposição. E aí, eu, antes de Lula ir para essa viagem à África, questionei algumas fontes como estava a relação, ou seja, antes disso acontecer. E tinha já apaziguado, porque no primeiro momento o governo brasileiro naquela época ficou sim desconfortável com essa visita do embaixador ao Congresso Nacional. Mas também não fez manifestações duras ou públicas, porque naquela época existia essa negociação para trazer os brasileiros palestinos da área do conflito para o Brasil. Então, naquele momento, a diplomacia brasileira e o governo federal decidiram botar panos quentes, esperar com que esses brasileiros viessem e como o embaixador, como a Tainá explicou, recuou, ficou ali em silêncio, não deu mais declarações públicas ou apareceu com oposicionistas, ficou mais apaziguada a situação, uma situação que volta a ter outros contornos agora, lá já com o governo de Israel, fazendo com que Lula seja uma persona não grata depois das falas, falando isso publicamente. Gabi, obrigada. O que a gente está entendendo aqui é uma repercussão sem fim do que está acontecendo. Então, há uma expectativa, até o Cury, vem cá, muito grande do que vai dizer o Itamaraty. Pelo menos a informação que a gente tem por hora é de que um pronunciamento pode vir hoje à tarde. O entendimento ainda está sendo alinhado com o Palácio do Planalto sobre a forma, se vai ser rede social.